foi seminarista, foi membro do Conselho Nacional de Serviço Social do MEC, já foi reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Universidade Regional do Cariri e hoje defende a bandeira da educação no Parlamento cearense. Nosso convidado da semana é o deputado estadual, professor Teodoro, do PSDB. Tudo bem, deputado? Tudo bem. Na verdade, o seu currículo é bem mais amplo, mais vasto, e daí a gente teve que buscar alguns requisitos para a gente dar continuidade aqui à nossa entrevista. Deputado, como é que foi essa transição de um seminarista, um quase padre, até ser um homem público? A minha vida, eu comecei tendo uma influência muito grande em casa. Quando menino, eu tive uma influência grande da minha mãe no aspecto religioso, que me conduziu a ir até ao seminário, ou seja, estudar no seminário São José de Sobral, depois no seminário da Prainha, aqui em Fortaleza, em seguida no seminário regional de Olinda e Recife e, finalmente, para concluir meus estudos de teologia na Universidade Gregoriana em Roma. E, por outro lado, o meu pai era chefe político do PSD em Heriotaba, ele que herdou do meu avô, que foi o fundador de Heriotaba, o coronel José Teodoro Soares, e, portanto, uma influência dentro da minha própria família, política e religiosa. Então, indo para o seminário, eu recebi uma formação, sobretudo ditada por Dom José Tupinambá da Frota, que esse grande bispo, o segundo construtor de Sobral, exerceu uma influência muito grande na área da religião, na área cultural, na área educacional e também política, um homem que tinha realmente uma ação política em todo o estado do Ceará e uma formação que lhe dava esmerada a seus seminaristas. Portanto, eu fiz meus estudos secundários, educação básica, educação média em Sobral e vim, portanto, depois fazer filosofia em Fortaleza, em Recife, quando então eu fui concluir meus estudos em Roma. Então, essa foi a minha trajetória rápida. Chegar até Roma, terminei teologia num momento espetacular da igreja, que era quando foi aberto o Concílio Vaticano II, em 11 de outubro de 1962, quando então eu começava teologia na Universidade Gregoriana. Acompanhei toda essa transformação da Igreja Católica, notadamente a partir do Vaticano II. É nesse momento que eu saio de Paris, deixo o seminário e vou para a França, saio de Roma e vou para a França, estudar ciências políticas, quando também tive uma grande chance de acompanhar o que estava acontecendo na Europa. Participei do movimento de maio de 68, foi uma ruptura, eu diria, uma ruptura do mundo com relação a uma verdadeira revolução provocada pelos estudantes, seguida por todo mundo, não só nas próprias, os operários, os intelectuais, em Paris e na França, e depois nos outros países, essa repercussão do que aconteceu, uma mudança dos costumes, uma mudança de encarar a política e uma busca de uma nova sociedade que fosse mais próxima do povo. Isso exerceu e continua exercendo uma influência muito grande em toda aquela juventude que participou na França desse movimento. Terminados meus estudos, eu voltei e comecei, portanto, uma outra na área profissional, a trabalhar nas universidades. Entrei na Universidade Federal do Ceará, fui por um tempo a convite do Ministério da Educação implantar a Universidade Federal do Piauí, e do Piauí eu fui convidado para trabalhar em Brasília. Chegando em Brasília, eu trabalhei no Ministério do Interior no projeto Rondon, quando então mantive o contato com todas as universidades do país e com os jovens, uma experiência muito boa, muito edificante, e do Ministério do Interior eu fui para a Secretaria de Planejamento da Presidência da República, trabalhar na área de reforma administrativa. Quando então o ministro Eduardo Portela, quando iniciou a sua experiência como ministro da Educação, eu fui trabalhar no seu gabinete como chefe de gabinete, subchefe de gabinete e secretário-geral adjunto. Uma experiência muito, muito rica. Mantive e intensifiquei o contato com as universidades de todo o país, sobretudo universidades federais. Quando então, adquirir essa experiência, voltei para o Ceará. Chegando ao Ceará, a convite do governador Tasso Gereissati, eu pude trabalhar na programação da Secretaria de Ação Social. Foi nesta oportunidade que o então reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Martins Filho, ele que era
considerado por todos nós o reitor dos reitores e que deu um grande contributo ao ensino superior no estado do Ceará. Foi realmente o reitor primeiro e intensificou, consolidou a expansão da própria Universidade Federal do Ceará. Ele me convidou para que eu pudesse implantar um projeto de uma universidade regional no Cariri e pediu para que eu fosse para o Cariri implantar aquele projeto de uma universidade regional. Eu aceitei o convite, o governador me convidou e me nomeou como reitor pro tempore. E durante 3 anos eu fui reitor pro tempore na Universidade Regional do Cariri, situada em Crato, Juazeiro e Barbalha, e foi uma experiência maravilhosa, em que ali uma área muito rica culturalmente, e aquela universidade foi implantada e tive, portanto, condições de negociar com a Diocese do Crato, adquirir o curso da Faculdade de Filosofia da Diocese do Crato, bem como incorporar a nova universidade, cursos da UESC que eram instalados tanto em Crato quanto em Juazeiro. Então foi criada a URCA e durante 3 anos eu tentei consolidar, trabalhando a cultura regional, trabalhando, por exemplo, fatos e homens do Cariri. Eu tive a oportunidade de realizar vários seminários sobre essa figura exemplar, diria eu mesmo, santo do Nordeste, que foi Padre Cícero. Fiz 2 seminários internacionais com a participação de teólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos de praticamente boa parte das universidades brasileiras e mesmo de fora, e que exerceu uma grande influência. E a partir de Juazeiro, essa cidade maravilhosa, que é um verdadeiro caldeirão cultural, onde pode se expandir. E a própria região do Cariri, que exerce uma influência muito grande em toda aquela região, limite entre Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará. Portanto, uma experiência muito importante. Passados 3 anos, eu fui novamente convidado pelo governador Tasso, desta feita, para voltar para a minha terra, Sobral, que eu amo muito, e que Sobral voltei como se fosse uma missão de pagar, retribuir aquilo que eu tinha recebido, a minha formação no Seminário São José de Sobral, que é situado na Betânia, que foi esse grande trabalho feito por Dom José Tupinambá da Frota. Então aceitei, sucedeu o Padre Sadoc, que foi o grande idealizador e criou a nossa Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, durante 16 anos, eu fui reitor e tentei intensificar, reconhecer a UVA e, ao mesmo tempo, expandi-la. Com o reconhecimento, a UVA se consolidou em Sobral e nós levamos o curso da UVA, sobretudo, a 140 municípios. E aí o grande feito da UVA foi a interiorização do ensino superior. E nessa oportunidade eu tive a ajuda sempre presente do governador Tasso, esse grande incentivador da interiorização do ensino superior, do governador Ciro, e em Sobral, do então prefeito Cid Gomes, que juntamente com Dom Aldo Pagotto, bispo de Sobral, nós fizemos uma parceria, os 3, prefeitura, a UVA e a Diocese, trabalhamos para consolidar essa universidade estadual Vale do Acaraú, a UVA, fazendo de Sobral uma verdadeira cidade universitária, projetando os seus cursos em toda a região norte, e como se realizou um grande sucesso com os seus cursos, ele se expandiu para além da região norte, para todo o estado do Ceará e para 9 estados da federação. Tal o sucesso dessa consolidação, sobretudo na formação de professores. Esse, portanto, foi a minha trajetória nessa área do ensino superior, culminando, portanto, com o meu mandato, que eu terminei em 2006, quando então eu fui convidado pelo PSDB para me candidatar a deputado estadual e para defender aquilo que eu fiz durante toda a vida. Fui professor nas universidades, professor da Universidade Federal, professor da Universidade Estadual e, ao mesmo tempo, tendo implantado essas 2 experiências que foram únicas, que me causaram uma honra e realmente pude colher frutos, sobretudo na formação de professor. Durante esse período, nós formamos na UVA cerca de 50 mil professores para atender uma lacuna no Estado, porque o Estado tinha muito professor leigo. Esse programa foi um sucesso e se irradiou por todo
por todo o Nordeste brasileiro. Portanto, eu acho que isso é uma vantagem. É claro que nós devemos continuar para poder acabar de vez com o professor leigo e formar mais professores na área de química, na área de física, na área de biologia, na área de português, porque também é a necessidade, sobretudo para os alunos do curso do ensino médio. Essa foi a grande vantagem e, a partir dessa experiência, eu venho defendendo na Assembleia a própria educação. Educação, a universalização da educação fundamental, da educação infantil, da educação média, da educação superior. Eu acho que com a educação, se nós resolvermos o problema da educação no país, nós vamos, sem dúvida alguma, resolver os outros problemas, porque são decorrentes da pouca participação ainda da nossa população nas universidades. O senhor falou muito da sua experiência no ramo acadêmico enquanto reitor. Assim que o senhor assumiu, qual foi a maior dificuldade que o senhor viu? Quais eram as deficiências da universidade? A maior dificuldade que eu assumi, quando eu estava no MEC, e com a promulgação da Constituição, em 1988, o governo federal transferiu para os estados, digamos, os deveres, e não transferiu, consequentemente, os recursos. Então, só na área do ensino superior, para que pudéssemos ter uma ideia, hoje essa distribuição é mal feita no país. Nós temos um estado como Minas Gerais, que tem 14 unidades federais, seja universidade ou unidades isoladas de ensino federais, financiadas pelo governo federal. Rio Grande do Sul tem 9, Rio de Janeiro também tem outras 9, tanto unidade isolada quanto universidade. No caso, a mesma coisa, nós observamos que há uma participação intensa do governo federal. Ora, o governo federal faz isso e não fez para o Nordeste. Então, há uma distribuição, quer dizer, essa distribuição não é bem feita, porque o governo federal, ele privilegia os estados do Sul. Então, no que diz respeito ao ensino superior, e o Nordeste fica, portanto, em segundo plano. Há, portanto, uma divergência e dificuldades regionais, e os estados não têm condições. Então, a maior dificuldade é que os estados, sendo pobres, não têm condições de arcar com o ensino superior, que é caro. Tem que ter esse recurso. Então, o maior problema que eu pude enfrentar indo para o interior é que esse problema aumenta se você leva para o interior. Então, no interior, os estados dá recurso, repassa recurso, mas os recursos são ainda poucos. Temos que dar mais recurso para alavancar o desenvolvimento, fazer uma boa universidade. Isso é o primeiro problema. O que fazer? Então, nós tivemos que fazer parcerias, notadamente naquela oportunidade eu tive um grande apoio do governo do Estado, dos governos citados, tanto do governo Ciro Gomes quanto do governo Tasso, no sentido de buscar a interiorização, quanto da Prefeitura. A Prefeitura de Sobral deu um grande aporte para consolidar a experiência. E a igreja, que sempre exerceu uma posição de destaque no interior, fez com que também desse o seu contributo. Isso, de certa forma, teve uma saída e a sociedade participou. Os prefeitos, o problema da parceria foi fundamental e a universidade pôde, então, aos poucos, se implantar. E o maior trunfo da UVA foi a sua interiorização, sentido pelos alunos, e oferecer curso às pessoas que estão no interior, que têm dificuldade de se deslocar até Sobral, se deslocar até Fortaleza. Ora, levando o curso, por exemplo, uma cidade como Heritá, uma cidade como Vajota, uma cidade como Ipueiras, então lá o estudo será mais fácil. É claro que não tem as mesmas condições que tem em Sobral, nem muito menos Fortaleza. A mesma dificuldade que o governador Cid tem enfrentado de levar os benefícios do desenvolvimento para o interior. Daí ele criou o governo itinerante. E todo mês ele está indo para o interior, para as cidades, para discutir, levar o seu secretário, para que eles conheçam, para que eles avaliem, para que eles recebam crítica, e há um esforço para retirar ou transferir parte dos investimentos que são feitos na capital, levar para o interior e fazer um desenvolvimento integrado. Esse, portanto, foi a grande dificuldade. Mas, aos poucos, nós fomos vencendo. Hoje, um sucesso que a universidade fez, é claro que para consolidar cada vez mais, eu defendo a ideia que deve se expandir mais no interior, sobretudo com recursos federais e com a participação também de algumas prefeituras, como foi o caso de Sobral, que eu acho que poderia também podia participar financeiramente, porque juntos, investindo na educação superior, nós vamos também ajudar a educação infantil,
a educação básica e a educação média. Eu acho que essa ação integrada, esse trabalho parceiro, vai, sem dúvida alguma, dar condições. É claro que não vamos ter as mesmas condições de Fortaleza, nem do sul do país, mas vamos, aos poucos, melhorando a situação da participação dos alunos que estão aptos a entrar na universidade, mas não têm condições. Já no Parlamento Cearense, o senhor criou o Fórum de Educação. Como é que ele funciona, esse fórum? Debate também essas questões? Como é que ele está atuando? Na Assembleia, eu fui designado para ser presidente de uma comissão de trabalho, administração e serviço público, e, ao mesmo tempo, participar de duas comissões que são aquelas mais próximas do meu interesse profissional, que é a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia. E, para poder levar à frente e intensificar mais essa ação, nós criamos um Fórum Permanente da Educação para discutir, debater, conscientizar da importância da educação. Eu acho que nós, brasileiros, nós, nordestinos e cearenses, não somos ainda suficientemente convencidos, nem mesmo a população, que isso é uma tarefa de todos nós, de toda a sociedade. Governo federal, governos estaduais, governos municipais e a sociedade, dar o contributo. E exigir mais, fazer uma pressão para que a gente invista mais na educação em todos os níveis, porque só por intermédio da educação nós vamos, sem dúvida alguma, transformar a nossa universidade. O Fórum, nós realizamos muitas reuniões aqui em Fortaleza e no interior, quase 20 municípios já foram visitados, envolvendo professores do ensino básico, do ensino médio e também do ensino superior. E esse debate é importante porque é um processo contínuo de conscientização. Essas medidas são discutidas e levadas aqui para a Assembleia. E na Assembleia nós propomos projetos de indicação que vão, aos poucos, sendo transformados em projeto de lei. É um processo demorado, porque a educação requer tempo, a educação requer uma maturidade. E com esse trabalho de conscientização, de mobilização, eu tenho certeza que nós vamos, aos poucos, conseguindo realizar alguma coisa, tendo em vista que o próprio governo do Estado, que já era, quando o nosso governador Cid Gomes era prefeito, já era convencido que nós temos que investir na educação, na ciência, na tecnologia. Aqui no Estado ele escolheu também a educação como prioridade. E tem investido na educação mais, tem inclusive pago mais, de uma maneira diferencial, o aumento para os professores. Também nas universidades tem dado um tratamento especial, multiplicado inclusive o salário dos professores durante o seu mandato de 4 anos. Há uma mudança também de investimento. É claro que ele não pode resolver todos os problemas, mas é um passo fundamental e, na medida em que as pessoas se conscientizam, nós vamos melhorando a performance das escolas a nível fundamental e médio e também da universidade. Mas um grande esforço deve ser feito ainda para aumentar a participação dos jovens cearenses nas universidades. O senhor, como um defensor da causa, nesse sentido, na questão do magistério, o que é que o senhor acha que aconteceu com os professores, tanto pela falta de qualidade na boa formação? Qual a sua opinião? Eu acho que há muito tempo, na história do Brasil, sobretudo a história recente, o professor não é muito bem considerado. Por quê? Porque eu defendo que a posição do professor deveria ser uma profissão mais bem remunerada, porque ele exerce um papel importante. A família e a escola, e dentro da escola o professor, ele é que faz a diferença. Na escola, na universidade, depende do professor, de um bom professor. Ele transforma e ele educa, ele faz a transformação da pessoa, tira do estado da natureza para o estado da cultura. Então, a nossa sociedade, os nossos poderes constituídos a nível federal, estadual e municipal, tem que se convencer e investir mais, como os países hoje desenvolvidos, que investem mais porque estão conscientes. Nós estamos vivendo numa sociedade do conhecimento, onde o fator principal, o investimento primeiro, é a educação, a tecnologia, porque ela que cria, ela que dá a possibilidade de inovar. E é isso que dá a tecnologia. Os países desenvolvidos é aqueles que investem mais na educação e na tecnologia. O Brasil tem que seguir esse caminho, sob pena de ficar sempre atrasado, sempre dominado, sempre dependente. Ora, temos que investir mais na educação. Isso é um esforço, pouco a pouco, deve ser
os poderes devem ser conscientizados e eu acredito que pouco a pouco nós estamos mudando. Na medida em que a gente investe mais na educação, há resultado. O caso de Sobral foi o governo municipal investiu mais na educação, investiu na avaliação e houve uma mudança da educação sobralense, ao ponto que hoje os últimos testes que o Ministério tem feito para aferir qual é a posição das escolas e dos alunos, Sobral tem tirado o primeiro lugar porque exatamente investiu na educação e um investimento continuado, ou seja, continuidade administrativa na área educativa, na área de educação. Esse é o caminho, não há outro. Os países como a Coreia, como a Irlanda, como a Espanha, investiram muito durante muito tempo e hoje estão no mesmo patamar que está, por exemplo, a França, a Inglaterra, digamos, o Japão, a Alemanha. Ora, por quê? Porque investiram. Então, o Brasil tem esse caminho. Agora, essa crise é um momento ideal para investir na educação, investir maciçamente, porque isso vai transformar o nosso Estado e, consequentemente, transformará o Brasil. O governo federal também deverá ou deve investir mais na educação, para que é um dos elementos que pode surgir um mundo novo, sobretudo porque os países desenvolvidos estão também investindo mais na educação, o que já vinham fazendo, mas vão intensificar mais o investimento na área da educação. Além da questão da valorização, como o senhor acabou de falar, o senhor acha que a questão salarial tem também se refletido para que as pessoas deixem de procurar a licenciatura como formação, porque antes, algumas décadas atrás, a profissão que todos buscavam, todo mundo queria ser professor, e hoje você não vê mais ninguém querendo ser professor, não quer mais essa formação. É verdade, nas pesquisas últimas do IBGE, que tratam do assunto, se constata que há uma diminuição da procura por curso voltado para a área do professorado. E por quê? Porque o professor é mal remunerado, as escolas, nós temos escolas que não são muito bem equipadas, não têm condições, concernente, inclusive, comparativamente com outras profissões, daí há uma diminuição. Então, o governo tem que investir mais para privilegiar o professor. Foi aprovada a lei do piso salarial de R$1.000, o piso vai ser implantado nos municípios e também que cada município tem um plano de cargos e salário. Eu acho ainda pouco, eu acho que deveria ser o dobro, porque ainda é pouco, R$1.000, poderia ser no mínimo 2.200 para começar e ao mesmo tempo privilegiar o mérito. Aquele professor que estuda mais, aquele professor que tem especialização, deve ganhar mais do que o que tem graduação, que fez o mestrado, deve ganhar mais ainda, que fez o doutorado, como acontece nos outros lugares, nos outros países e, sobretudo, até mesmo no sul do país, quem tem mais cursos, tem mais formação, tem que ganhar mais. Então, isso tem que ter uma diferenciação. Então, eu acredito que, agora mesmo na Assembleia, nós criamos um comitê de acompanhamento tanto da lei do piso, quanto do acompanhamento dos planos de cargos e salário nos municípios, porque, mesmo assim, no interior, os municípios têm dificuldade de implantar o piso salarial e, diante da crise, terá um problema a mais. Então, tem que ter um apoio da Assembleia, dos deputados, do governo do Estado, para que os municípios enfrentem esse momento e dê condições de fazer da educação, continue fazendo da educação uma prioridade, que todos tomem consciência, porque esse é o caminho. Para finalizar, o senhor tocou no assunto da crise. Como é que o senhor acha que o Ceará ele pode se beneficiar com a crise, se é que pode se beneficiar de certa forma, já que tanto o Estado como o país ele está digamos que sobressai dentre os outros países? Eu acho que o Estado tem condições de sobressair muito bem, até melhor do que outros estados. O Brasil está numa situação também não tão ruim quanto mesmo os países desenvolvidos, mas é claro que repercute também a crise aqui no país. Mas tem áreas que podem ser, digamos, privilegiadas. O caso do Ceará é o turismo, abre as portas do Ceará a vinda de turistas que trazem dólar, que vai, de certa forma, facilitar, criar condições para que tenha uma indústria do turismo, como tem nos países como a Itália, como a Espanha, que a Espanha, essa indústria do turismo são as mais importantes nesses países. O Ceará tem condições também de explorar nessa parte de construção de grandes obras voltadas para a construção de escolas. O próprio governador tem aproveitado esse momento, escolas bem equipadas,
levar para o interior escolas tão boas quanto existem na capital, isso também será um caminho, e privilegiar o mérito, fazer com que os professores, o governador está até, inclusive, pensando e vai realizar, privilegiar o mérito, o professor que produzir mais, o professor que realmente acompanhar melhor na sua escola, sobretudo sendo diretor, terá uma remuneração a mais, isso favorece, e também, no momento da crise, eu acho que a possibilidade de você conseguir um crédito, mais crédito, o crédito amigo, por exemplo, da Caixa Econômica, talvez expandir mais, e fazer também um trabalho na área de moradia social para os pobres. Tá? A taxa, o percentual de pobres no Ceará é muito grande, então tem que ter algo direcionado para os pobres. Eu acredito que o Estado tem condições, tendo em vista que houve, logo no início do atual governo Cid Gomes, uma economia e uma busca, realização de projetos. Hoje tem um número, tem recursos razoáveis que podem ser bem empregados, que vão ter um retorno. Eu acredito que tem condições de se sair bem comparativamente com os outros estados do próprio Nordeste. Deputado, o tempo realmente é curto para a demanda de temas que seria muito importante a gente abordar, e com certeza nós vamos recebê-lo novamente num programa, tanto para falar sobre a questão da moradia, como também avançar no tema da educação. Então, desde já nós agradecemos a sua participação e vamos aguardar até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, realmente me colocar à disposição. Eu acho, concluindo meu pensamento, que na medida em que o governo invista na educação, nós vamos, sem dúvida alguma, ter resultados positivos, não só a nível do Estado do Ceará, como ao nível do Brasil, comparativamente com os países desenvolvidos. Aqueles que estão investindo mais em educação terão uma melhor posição no mundo. Muito obrigado. O programa Destaque fica por aqui. Até o nosso próximo encontro na FGF TV, canal 14 da NET.